Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Aline, dos Santos Preto de Souza. Vou trabalhar com vocês a disciplina de Fundamentos das Lutas, né? Até trabalhei anteriormente com vocês a disciplina de Rítmica e Dança, tá? Sou licenciada em Educação Física pela Universidade Estadual de Maringá. Tenho pós-graduação em Educação Física Escolar também pela Universidade Estadual de Maringá. Mestrado em Educação Física pela Universidade Metodista de Piracicaba e sou doutora também pela Universidade Metodista de Piracicaba na área da educação. Nessa área da luta, né, eu sou faixa preta em kickboxing, né, vivenciei também a modalidade de judô, de jiu-jitsu, sou tetracampeã paranaense na modalidade de kickboxing, né, na modalidade full contact e light contact. Sou tetracampeã também da Copa Paranaense, também pelas duas modalidades. Disputei já o Campeonato Brasileiro, cheguei a ficar em segundo no ranking brasileiro na modalidade de full contact, né? E espero estar contribuindo aí nessa área das lutas com você, principalmente se tratando, né, do âmbito escolar. Porque nós estamos na licenciatura, a gente tem que ter um foco então na licenciatura, né? Que difere um pouquinho do que a gente trabalha no âmbito escolar e na academia, clubes, né, etc. Então vamos lá, a gente vai trabalhar agora o estudo de caso, né, dos conteúdos lutas na educação física. O que vem a ser esse estudo de caso então? O nosso objetivo de aprendizagem vai ser apresentar algumas possibilidades didáticas para o desenvolvimento e encaminhamento dessas práticas pedagógicas de lutas no âmbito escolar. Para que esses objetivos então venham a ser concretizados, né, nós temos uns procedimentos didáticos. O que vem a ser esse procedimento didático? O procedimento didático, né, para que as lutas no âmbito escolar seja realmente uma ferramenta significativa no processo de aprendizagem e na construção desse conhecimento de vocês, é necessário que o professor de educação física siga algumas recomendações importantes. Lembrando a vocês que esses procedimentos didáticos não é nenhuma receita de bolo, né? É o que a gente precisa estar trabalhando para que o nosso objetivo tenha um maior sucesso. Então são 4 etapas ali. Primeira etapa, o planejamento. A segunda, a capacitação. Terceira, a metodologia. E por fim, a avaliação. E eu vou estar explicando para vocês melhor o que vem a ser essas 4 etapas aí, para a gente estar realizando a nossa elaboração, para estar trabalhando as lutas no conteúdo escolar. Na primeira etapa é o planejamento. O que vem a ser esse planejamento? Esse planejamento é a preparação antecipada que a gente tem que realizar das nossas aulas. Ou seja, isso implica preparar o nosso material. A gente tem um leque de possibilidades de materiais que a gente pode estar trabalhando com os nossos alunos no âmbito escolar, né? E como saber qual material eu vou utilizar nas nossas aulas? Música, posso utilizar música também na disciplina de lutas? Sim, uma música que esteja condizente com aquela modalidade que vocês vão estar trabalhando então. Então nós precisamos o quê? Né, de alguns procedimentos que serão tomados no decorrer de cada aula que vocês vão estar elaborando para os seus alunos. Planejamento em lutas. O que vem a ser essa lutas nos âmbitos escolares? Bom, primeiro, requer pesquisa. Né? Essas pesquisas, por quê? Porque possui uma diversidade de modalidades, uma diversidade de materiais e várias atividades que a gente pode estar trabalhando com os nossos alunos, né? Essa preparação das nossas aulas, ela não pode ser negligenciada. E por que ela não pode ser negligenciada? Porque se eu chegar e improvisar a minha aula, aula de lutas, aula de esportes coletivos, aula de esportes individuais, qualquer tipo de aula que é improvisada, o trabalho, então, do professor, ele passa a ser desvalorizado. E quando você vai trabalhar a disciplina de lutas, então, você precisa, sim, planejar quais são as atividades que você vai realizar com seus alunos, quais são os materiais que você vai estar utilizando com ele. Certo? Vamos lá. Nós temos um leque de possibilidades, como eu já falei para vocês anteriormente. E quais são essas gamas, né, de atividades variadas e de modalidades diferenciadas dentro da luta que a gente pode estar trabalhando? Se a gente olhar essas imagens aqui, a gente vai ver que são algumas das possibilidades. Nós temos o karatê, nós temos o wushu, o taekwondo, temos o judô, sumô,
temos a modalidade de kickboxing, temos a modalidade de capoeira, Kudo, Aikido, Kendo, Sambo, Muay Thai, tem o wrestling, tem várias outras modalidades que a gente pode estar trabalhando. Jiu-jitsu também, que não foi falado aqui, tem o MMA. Então nós temos um leque de possibilidades. Será que eu posso trabalhar todas essas possibilidades dentro do âmbito escolar? E aí, o que vocês me dizem? Vão pensando aí que a gente vai debater essa temática um pouquinho mais para frente. Diversidade de materiais. Nós temos também vários materiais que vocês podem estar utilizando e explorando nas aulas de vocês. Né? Quais são essas possibilidades? A caixinha de som. Se eu vou projetar, então, uma aula que possa, então, estar trabalhando com músicas, eu posso estar utilizando caixinhas de som, posso estar utilizando também pendrive. O plano de aula. Para cada aula eu necessito de um plano de aula para que eu possa explorar com esse aluno, então, as várias possibilidades de lutas que a gente tem. Né? Tatame. Então, eu coloco lá o tatame para realizar a modalidade de lutas, então, no âmbito escolar. Professora, mas e se eu não tenho tatame na escola? Sem problema, eu posso usar colchonete, eu posso realizar na quadra. O cuidado, quem tem que ter é o professor na hora da execução e da utilização desses materiais. Posso realizar num gramado? Posso realizar no gramado também. Nós temos um leque de possibilidades. Corda. Posso trabalhar a corda? Posso trabalhar a corda no aquecimento, no desenvolvimento da aula, até mesmo na volta calma, realizando então um alongamento. Posso utilizar balões? É muito bacana estar utilizando o balão nas aulas de lutas. Nós não temos aqueles sacos de pancadas da escola, ou nós temos, então a gente pode fazer de forma lúdica, utilizando o balão, principalmente na educação infantil e no ensino fundamental 1. Né? As luvas, posso utilizar as luvas? Sim, posso utilizar as luvas. Será que eu vou ter as luvas uma quantidade suficiente por aluno? Talvez não, mas eu posso estar trazendo também esse material de casa, para que eles possam ter contato então com a luva. Né, para que eles possam testar a luva, qual que é a metodologia da utilização da luva, como que eu coloco, como que eu manuseio essa luva, os cuidados com a mesma. E a vestimenta? Para cada modalidade, eu tenho uma vestimenta condizente com a mesma. Então, se eu vou trabalhar, por exemplo, a modalidade de judô, então eu tenho o kimono, são as faixas diferenciadas, lembrando que na licenciatura vocês não têm o objetivo de graduar, né? Porque eles não vão ser atletas. Então, qual que é o objetivo aqui? Você vai trabalhar o histórico, você vai trabalhar as movimentações, vai trabalhar o psicomotor da criança. E eu posso também estar mostrando para eles a vestimenta, quais são as graduações que existem quando eles forem trabalhar, né? Ou quando eles forem realizar essa movimentação, essa modalidade no âmbito extraescolar, então. Né? Aqui é um exemplo do judô, mas eu poderia estar utilizando, por exemplo, o kickboxing. Então, dentro do kickboxing, existem variedades, né, de estilos ali dentro. Então, se é uma luta de ringue, é determinada vestimenta que eu utilizo, por exemplo, shorts. Se é uma modalidade de full contact, é também no ringue, mas a modalidade daí vai exigir calças. E tem os equipamentos também de proteção, capacete, coquilha, peitoral. Né? Tem também a proteção feminina, né? Também tem a coquilha feminina, então eu posso estar trazendo esses equipamentos para estar trabalhando e para estar mostrando para os nossos alunos, até mesmo porque eles têm a curiosidade sim de estar conhecendo esses equipamentos. Mas, lembrando sempre, né? Nosso objetivo não é estar formando atletas, não é estar graduando, porque nós estamos trabalhando a lutas no contexto da licenciatura. Existe um leque de possibilidades de atividades. Eu trouxe várias imagens aqui para a gente estar debatendo como que a gente poderia, então, estar utilizando as atividades de lutas. Né? Porque, professora, você está me dizendo que o que se trabalha numa academia é diferente do que se trabalha da escola? Sim, então eu vou estar trazendo vários exemplos aqui para vocês. Por exemplo, a gente pode fazer um círculo no chão lá para a criança, né, utilizando lá o giz. Então eu vou formar duplas. Professora, mas não dá certo formar duplas. Pode formar trios. E daí um aluno espera ali no círculo do lado de fora, enquanto dois ali estão fazendo jogos de oposição. Jogos de oposição ele vai acontecer quando? Duas pessoas estão se confrontando, né? São oponentes.
Então aqui seria uma disputa de força. Então dentro do círculo, ambos com as palmas da mão voltada para o seu oponente. Então qual que é o objetivo dali? Empurrar esse oponente para fora desse círculo. E isso sim deve ser trabalhada como lutas no âmbito escolar. É uma ótima possibilidade, não requer material, né? Um giz é muito fácil da gente conseguir na escola, porque é a utilização de material, recurso pedagógico. Então, a gente pode estar trabalhando, então, uma dessas atividades, essa primeira atividade aqui do círculo, ok? Uma próxima atividade que vários professores já trabalhavam, mas também não associaram que essa atividade entra, sim, como lutas no contexto escolar, o cabo de guerra. E por quê? Porque ele é um jogo de oposição. Então, ambos ali estão fazendo força, cada qual com o objetivo de puxar, né, o maior número de oponentes ali para o seu lado. Então, coloca-se uma delimitação aqui na corda, né, o meio da corda. Você pode colocar tempo, né, para que, de repente, naquele tempo, a equipe que conseguir trazer, né, para si o maior número de adversários, né, porque vai que não conseguem puxar com força, tal. Lembrando, dependendo da faixa etária que eu estou trabalhando, os cuidados específicos devem ser tomados, né? Um exemplo, a corda. Bom, como que eu posso trabalhando com a corda sem que machuque também a palma da mão desses alunos aí? Então, algumas dicas, alguns recursos, utilização de tecidos ou até mesmo materiais de proteção, né, nas mãos desses alunos podem ser utilizados sim. Sempre lembrando, façam a atividade de acordo com cada faixa etária. Próxima atividade, então, coloco 2 garrafinhas PETs, né? Garrafinhas descartáveis ali. Professora, posso utilizar outro material? Posso utilizar o material. Posso colocar 2 bolas, bolas de papel, bola de borracha. Aqui vai da criatividade de cada aluno, ok? Então eu vou amarrar ali na perna de 2 alunos. Posso trabalhar com tecido. Posso trabalhar com TNT, ao invés de trabalhar com corda, uma vez que a corda ela pode estar machucando o aluno ali, né? Pode estar ralando, assando a perna ali do aluno na hora da execução dessa. Ou coloque-se uma meia e daí você pode trabalhar com um barbante, enfim, vai da criatividade também de cada professor, né? Vai colocar então ambos os alunos, um de costas para o outro. O objetivo é quem consegue pegar a garrafa primeiro. Então, eu vou deixar a garrafa afastada dos 2 alunos e o objetivo é fazer com que pegue primeiro. Consequentemente, se eu conseguir pegar minha garrafa primeiro, eu vou evitar que o meu oponente pegue a sua garrafa, até mesmo por conta da distância. Então, esse também é um jogo de oposição e a gente pode estar trabalhando, então, dessa forma com os nossos alunos. Um grande exemplo aí das lutas no âmbito escolar. Outra possibilidade, utilizem bastão, né? Então, cabo de vassoura ali, dá para fazer 3 bastões ali de 30 centímetros, no máximo 45 centímetros. Qual que é a posição ali? Ambos vão estar sentados, né? E vão colocar as solas do pés ali juntas, né? Qual que é o objetivo? Assim que eles apoiaram a sola do pé, ambos vão levantar na hora de segurar o bastão. O objetivo é, o primeiro que sentar é o que vence essa atividade, né? Então, jogo de oposição, trabalha bastante ali a força. E isso vai ser a atividade costumeira da gente estar realizando com essa disciplina de lutas. Outra atividade variada, super fácil também, não requer utilização de equipamentos. Então, no chão, eu posso fazer no tatame, posso estar fazendo no colchonete, posso estar fazendo num gramado e posso também estar fazendo na quadra. Então, os alunos vão estar com a perna flexionada, ambos também com a sola do pé encostadas um com o outro. O objetivo aqui, tirar as 2 mãos do chão. Então, você vai fazer força com as pernas de modo que seu oponente encoste a mão primeiro no chão. Então, aquele oponente que conseguir fazer, né, com que o outro encoste a mão no chão, né, então ele venceu essa atividade, aí ele ganhou essa luta, ok? Outra atividade. Então, vou trazer para vocês aqui várias atividades, depois a gente vai estar colocando isso na prática, vou estar mostrando para vocês como a gente pode aplicar isso. Um exemplo aqui, a esgrima,
Então eu trouxe o quê? Uma imagem que mostra, né, um equipamento confeccionado com material, né, reciclável. Então aqui a esgrima ela foi feita com jornal. E a gente pode sim estar explorando esses equipamentos alternativos para a gente trabalhar na escola, porque nem sempre a escola ela vai possibilitar ter o recurso material que é realizado na luta, né, propriamente dita. Então aqui, né, vou estar explicando para o meu aluno quais são as movimentações da esgrima, então a posição que faz da esgrima, quais são os golpes, né? Qual é a forma, onde eu posso estar golpeando, quais são os golpes proibidos, para estar realizando aqui. Outra possibilidade também de lutas com materiais alternativos. Temos aqui 3 imagens, tá? Ambas imagens aqui vai trazer o quê? Todas é atividade para trabalhar equilíbrio e ao mesmo tempo também trabalha força. Por quê? Agachados ou ajoelhados, né, vão estar o quê? No confronto, nesse jogo de oposição. A primeira imagem com os braços afastados, o que eu tenho que fazer? Tenho que tentar desequilibrar esse meu oponente. Eu posso estar com as palmas das mãos unidas, posso estar com as mãos nos ombros, né? E qual que é o objetivo? Fazer com que o meu oponente encoste as costas no chão. Então, aquele que conseguir com que o seu oponente coloque as costas inteiras no chão, vence então essa luta. Isso é muito tranquilo de trabalhar, tanto na educação infantil, quanto no ensino fundamental 1 e 2, também no ensino médio, por que não? Né? As formas, claro, vão ser diferentes, né? E isso deve ser ressaltado a todo momento pelo professor. Outra atividade. Podemos utilizar o recurso bola nas atividades de luta? Sim, a bola, o balão, né? Um exemplo bem clássico aqui do que a gente pode estar trabalhando. Então, ambos segurando a bola, né? Então, o objetivo é trazer a bola para você e fazer com que seu oponente solte a bola. Então, aqui, quem soltar a bola vai perder. Importante aqui nessas atividades. Em lutas, principalmente, eu tenho que sempre fazer esse jogo de oposição e sempre ir modificando, né? Porque eu estou ensinando aos meus alunos o ganhar e o perder também. E o perder é tão importante quanto ganhar. E isso a gente já tem que ensinar desde lá da educação infantil para os nossos alunos. Outra atividade também, muito simples de trabalhar na escola, a capoeira. Então eu posso trabalhar musicalização, posso trabalhar ritmo, posso trabalhar as palmas da capoeira, posso trabalhar as batidas da música, qual é a forma de utilizar o atabaque, posso trazer os equipamentos para que eles confeccionem, posso trazer profissionais que mostrem a função do equipamento, ou se eu sei tocar um berimbau, eu vou demonstrar para as crianças e vou fazer com que elas aprendam também a tocar esse berimbau, tocar esse atabaque, tocar o reco-reco, o agogô, o pandeiro. Então eu vou passando todas as possibilidades que eu tenho para esse aluno para ele aprender. Vou passar a ginga da capoeira? Vou trabalhar a ginga da capoeira. E tem um leque de possibilidades aqui que eu posso estar trabalhando com a modalidade que eu escolhi para elaborar aquele plano de aula. Outra possibilidade, braço de ferro. Quando a gente lê um pouquinho lá sobre os PCNs e vê quais são as atividades que eles estabelecem para ser trabalhadas dentro do âmbito escolar, tá lá as lutas. E os exemplos que eles trazem das lutas a ser trabalhadas dentro da escola. Uma das manifestações é o braço de ferro. Ah, professora, mas eu não tenho essa mesa, né, que é específica para trabalhar o braço de ferro. Não tem problema, o professor usa a sua criatividade e a gente utiliza lá a quadra. Pode ser no gramado, pode ser em cima de um colchonete, pode ser no tatame? Sim, deitados, né? Apoia lá cotovelo no chão e vou fazer o meu braço de ferro. Então, quem conseguir fazer com que o oponente coloque o braço no chão, né? Bata o seu braço no chão, né? A mão ali no chão, é o que vai vencer então essa luta. Muito tranquilo também de realizar essa atividade, principalmente lá no Fundamental 2 e no ensino médio. Vamos entrar agora para ver um vídeo que traz atividades muito bacanas, porque a gente pode então estar trabalhando
né, nas nossas aulas na educação física. Então são atividades variadas que vão tornar a nossa aula bem prazerosa, tá, para vocês aí. Então aproveitem esse vídeo para a gente estar tendo variedades então nas nossas aulas. Se soltaron los caballos. Ay, ay. Viram o vídeo, pessoal? Então ele traz várias possibilidades para a gente estar trabalhando e é muito bacana poder explorar. Então se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que tem vários vídeos que vão trazer essas movimentações muito claras, fáceis da gente estar executando nas nossas aulas. O que seria a próxima etapa então? Nossa próxima etapa, após o planejamento, é da capacitação, que entra dentro dos procedimentos didáticos. O que vem a ser essa capacitação? Essa capacitação é a qualidade do professor. Então ela é relativa com o conhecimento que o professor tem para estar trabalhando então as lutas na escola. O que o professor vai ensinar? Dentro do conteúdo lutas. Então tem várias possibilidades, tem um leque de modalidades dentro da lutas. Então o que eu vou ensinar? Depois, como que eu vou ensinar cada modalidade? Lembrando sempre, isso é importante frisar, gente, o que se trabalha na academia é diferente do que se trabalha na escola, porque nós não estamos formando atletas e muito menos graduando, nós não somos mestres para isso. Ah, professora, mas eu sou mestre em determinada modalidade, né? Por exemplo, eu sou mestre em kickboxing, tenho a faixa preta, eu posso graduar alunos. Tudo bem, isso só vai agregar conhecimento para trabalhar dentro do âmbito escolar. Mas lá dentro da escola eu não posso estar graduando alunos, ok? Para que eu vou ensinar então? Todas as lutas, ela tem um objetivo específico. E é para isso que eu vou ensinar, para passar aquele objetivo específico da luta, a sua contextualização histórica. Certo? Tem que estar também o professor comprometido com a educação desse aluno. O ato de educar, o poder dessa comunicação que o professor tem de estar passando o conhecimento para esse aluno. Tem que ter bom senso também e autocrítica. Será que aquele aluno está gostando daquela determinada modalidade que eu estou trazendo? Será que ela está sendo condizente com o que ele vai trabalhar na sua realidade? Será que eu estou fazendo essa junção entre o planejamento que eu estou fazendo da minha aula e se ele tem alguma ligação com o socioeducativo dessa criança? E por fim, saber se você está preparado, de fato, em estar trabalhando o conteúdo das lutas no âmbito escolar. Isso tem que ser primordial, o professor tem que ter a segurança quando ele está trabalhando determinada modalidade. Certo? Metodologia. Próximo tópico, então, que a gente vai estar trabalhando. É a maneira de aplicar e de transmitir didaticamente um conteúdo ou um conhecimento. Então, como que eu vou aplicar essas lutas? Por meio de vídeos, vou trazer um professor, vou trazer uma música, eles vão em determinado evento presenciar como que é aquela modalidade de lutas. Então são um leque de possibilidades, também didático-pedagógica, que a gente tem para estar trabalhando com os nossos alunos. Então eu tenho que escolher a melhor forma daquele aluno aprender. Lembra que eu falei no tópico anterior que o professor tem que ter segurança do que ele está fazendo? Entra nessa metodologia aqui. Observação sistemática do aluno. Por quê? Porque a todo momento você tem que estar ligado ali no aluno. Ele está executando o movimento correto, eu estou prestando atenção no lado psicomotor, ou na técnica, ou na tática daquele aluno. Então eu preciso prestar atenção na gestualidade daquele aluno, quais são as atitudes dele, principalmente quando eu estou fazendo um jogo de oposição. Qual é o comportamento individual e coletivo desse aluno? Por que individual e coletivo? Lembra que no jogo de oposição é importante que você faça a inversão, né? Quando eu estou falando de lutas, por quê? Porque se eu estou passando determinada movimentação, golpes, né, de ataque e
Estou passando também a defesa? Então, um vai fazer o ataque, o outro vai fazer a defesa. Depois eu faço a inversão disso, então. Um vai fazer a defesa e o outro vai fazer o ataque. Então, eu sempre vou estar trabalhando o ganhar e o perder e o ganhar, e a importância disso para a contextualização socioeducativa daquele aluno. Intervenção. Vou ter que interferir? Sim, se caso for necessário. Exatamente porque lutas e violência são duas coisas totalmente diferentes. E um dos grandes preconceitos que a gente tem quando vai ensinar as lutas na escola é a questão da violência. Então a gente vai abordar também essa questão do que é luta, o que é artes marciais e o que é violência. Certo? Transmissão verbal, então. Quando o professor está explicando determinada movimentação, ele tem que ser claro naquilo que ele está falando. Explique quantas vezes necessário for para o seu aluno. Por exemplo, no judô, a gente tem várias nomenclaturas em japonês. Então, explique o que é aquela nomenclatura, ensine para o seu aluno, certo? Adequada à idade do aluno. A atividade tem que ser condizente com a faixa etária. Por que disso? Porque senão você pode lesionar o seu aluno, você pode machucar o seu aluno em determinada atividade que não estava adequada ali para a faixa etária dele. Outra coisa, então, as nomenclaturas da área da educação física. Tomem cuidado na utilização de palavras que não são adequadas. Vamos lá, pessoal, pega lá no bumbum, estica essa perna, abra as pernas. Então, gente, muito cuidado na hora que vocês estão falando as nomenclaturas ali para os alunos de vocês. Então, usem a linguagem técnica, né? Flexão de perna, extensão de perna, projete seu corpo, né, para fazer o lançamento desse aluno. Então, muito cuidado na nomenclatura. Por quê? Um exemplo que eu trago aqui para vocês. Nós temos nomenclaturas técnicas utilizadas em determinadas modalidades. Um exemplo é a saudação. Imagine para você, chega lá um professor na hora de fazer a saudação lá com o seu aluno, né? Arebaba. Não dá, né, gente? Então tem que fazer a saudação corretamente. Osso, arigatou gozaimashita. Então, ensine essas nomenclaturas e essas falas diferenciadas para os alunos de vocês para estar trabalhando, então. Um dos exemplos só é a saudação. Então, para cada modalidade diferente, a gente tem também uma saudação diferenciada. Transmissão acústica, então. Quando eu vou fazer as marcações dos tempos, quando eu estou trabalhando os movimentos com os alunos, eu posso fazer das formas mais diferenciadas. Eu posso fazer por palmas, por batida dos pés, eu posso fazer por apito, principalmente por voz. Na arbitragem é utilizada a voz. Quando eu estou executando um movimento também, o aluno ali sempre está escutando a minha voz. Então, trabalhe bastante essa transmissão acústica com os alunos. Aí vem uma dúvida. Professor, eu posso estar utilizando música na disciplina de lutas? Sim, eu posso, desde que essas músicas eduquem a capacidade auditiva do aluno quando ele está praticando a capoeira, quando está praticando o boxe, quando está praticando o judô, né? É condizente ao trabalhar com música, sim ou não? Isso vai do trabalho de cada professor. O que eu preciso evitar? Músicas que contêm aqueles termos chulos, né, pessoal? Então, muito cuidado no trabalho, então, quando eu quero inovar, colocar uma música lá quando eu estou trabalhando com as crianças a modalidade de lutas, ok? Questão norteadora. Professora, eu quero utilizar uma luta que faz parte do contexto social do meu aluno e que ele gosta. Posso utilizar ou não? O que vocês acham? Pode estar utilizando sim. Por quê? Já mostrei para vocês que tem uma variedade, então. Posso trabalhar o boxe, posso trabalhar o jiu-jitsu, posso trabalhar a esgrima, posso trabalhar o taekwondo, posso trabalhar o sumô. E isso vai depender do quê? Único exclusivamente da capacidade do professor de estar inovando nas suas aulas, e as sugestões são: trabalhe essas modalidades de forma que desenvolva o psicomotor da criança. Primeiramente é isso o objetivo. Depois eu vou passar as técnicas, a tática e a forma prática de estar executando esses movimentos. Não esqueçam nunca de abordar e debater sempre a contextualização histórica de cada luta.
É uma arte? Qual é o objetivo dessa arte? O que eu preciso aprimorar dentro dessa arte? Quais são os grandes lutadores dessa arte? Então, toda a contextualização histórica, todo o objetivo daquela luta. Por quê? Porque isso vai ajudar a motivar a sua aula. Um exemplo, então, posso trabalhar em MMA? O que é MMA, pessoal? Artes marciais mistas. Ela é uma ótima opção de exercício. E os jovens adoram essa modalidade. Uma que está em voga, então nós temos o UFC e outras modalidades, Jungle Fight, que tem, né, esses tipos de lutas que agregam várias modalidades de artes marciais. Mas como eu posso estar trabalhando essas mesmas atividades sem que haja agressividade, sem que haja violência? Então, um exemplo que eu trago para vocês também está no vídeo que nós vamos assistir a seguir. Então, e nesse vídeo ele traz essa modalidade de MMA e é para quê? Para desmistificar essa arte. Eu posso sim estar trabalhando diferentes golpes, mas de forma lúdica, de forma recreativa, né? Que não impulsione a agressividade do aluno, e sim o trabalho de técnica, lembrando sempre, voltado para o lado psicomotor da criança, ok? Upon a hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed. My father said, don't you worry, child. She has got a plan for you. Don't you worry now. Yeah. Don't you worry, child. She has got a plan for you. Don't you worry now. There was a time I met a girl of a different kind. We ruled the world. I thought I'd never lose her out of sight. We were so young. I think of her now and then. I still hear the songs, reminding me of a friend. Upon a hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed. My father said, don't you worry, child. She has got a plan for you. Don't you worry now. Yeah. She has got a plan for you. Don't you worry, child. She has got a plan for you. Don't you Assistiram o vídeo, pessoal? Viram que bacana que é o trabalho, então? Eu posso trabalhar um mix de artes marciais. Trabalho quedas, né, que pode ser do judô, pode ser do jiu-jitsu, pode ser do wrestling, defesas, posso trabalhar modalidades em pé, posso trabalhar golpes de capoeira, posso trabalhar kickboxing, posso trabalhar muay thai, posso trabalhar uma infinidade aqui de modalidades. É um mix de arte. Então, ao mesmo tempo que eu ensino golpes, eu ensino defesa, isso tudo para trabalhar o psicomotor das crianças de forma lúdica, sim. Ok? Vamos lá, então, dando continuidade nos procedimentos didáticos. Vamos falar um pouquinho sobre avaliação. Qual é a forma que eu vou avaliar esse aluno no decorrer, então, do processo que eu estou trabalhando com ele? É um dos aspectos essenciais no nosso projeto pedagógico. E por quê?
porque é por meio da avaliação que eu vou reformular os mecanismos que eu estou trabalhando nas estruturas das minhas aulas. E isso é relevante por quê? Porque eu consigo ter um feedback do ensino-aprendizagem do meu aluno. Qual é a melhor forma daquele aluno estar aprendendo? Qual é a melhor forma de vocês estarem ensinando os alunos de vocês? E quando a gente vai fazer a avaliação da luta escolar, algumas coisas têm que ser levadas em consideração, né? Que são os aspectos do conhecimento, qual é o conhecimento anterior do aluno e qual é o conhecimento que ele adquiriu, quais são as habilidades que eu vou trabalhar com aquele aluno, quais são as habilidades anteriores, quais são as habilidades que ele passou a adquirir, a atitude daquele aluno, se aquela atitude era violenta e agora passou a ter mais respeito para com o colega, né? Quais são as condutas sociais daquele aluno, o que ele vai pegar dessas lutas e vão levar para o seu cotidiano, para o seu lado socioeducativo, qual é a conduta do desenvolvimento dessas atividades de uma forma geral para aquele aluno. O lado psicomotor dele foi bem trabalhado, não foi trabalhado, e você está oportunizando esse aluno a ter o contato com um leque de possibilidades de movimentação corporal. Constantemente, o que a gente precisa observar então no decorrer das nossas aulas? O fazer individual e o fazer coletivo, como eu já havia explicado anteriormente para vocês. Estou trabalhando com o meu aluno, eu preciso trabalhar o ganhar e o perder. Preciso trabalhar, uma hora eu vou fazer a defesa, outra hora eu vou fazer o ataque. Quais são as alterações que acontecem do organismo desses alunos? Qual é a construção do saber e o esforço que aquele aluno está fazendo ou ele está adquirindo para estar realizando as aulas? A organização da minha aula, a compreensão que esses alunos estão tendo e a interpretação que eles estão tendo do método que você está utilizando para estar aplicando os conteúdos em lutas. E a expressão dialógica, que é a comunicação produtiva, criativa e participativa do seu aluno. E isso vai depender de quem? Do professor e também vai depender, então, dos nossos alunos. O que a gente não pode esquecer? Que os rumos do processo, eles podem ser redimensionados de acordo com o decorrer das aulas. Por quê? Porque cada turma é diferenciada, de repente o desenvolvimento de uma turma não vai ser igual ao desenvolvimento da outra. Porque existem as diferenças sociais, existem as limitações de cada aluno. E isso tem, sim, que ser levado em consideração quando eu estou aplicando determinada cultura do movimento, determinada modalidade esportiva. Como que eu vou aplicar, então, as lutas na escola? Quando a gente está iniciando esse trabalho de lutas escolar, o que a gente deve priorizar? O desenvolvimento psicomotor do aluno e não apenas a sua técnica. Muitos professores costumam só passar a técnica para o aluno. Então ele tem a técnica da queda, né? Qual é a alavanca que eu tenho que fazer com o meu braço para conseguir fazer um ippon, né? Para ensinar esse ippon ao aluno. Então não fique voltado apenas na técnica. O aspecto psicomotor da criança tem que estar em primeiro lugar. O que é essencial também? Que essas crianças conheçam alguns itens que são importantes, desde o primeiro momento que elas estão vivenciando a luta. Por quê? Porque assim eu vou tornar a luta agradável, vou tornar a luta dinâmica e também a fluidez da minha aula vai ser, né, com mais sucesso. Por quê? Primeira coisa que eu tenho que passar para o meu aluno são as formas de queda. Porque imagine vocês, eu trabalho lá a técnica, mostro para o aluno, não ensino ele a fazer a queda, passo só as formas de ataque. Então, eu tenho a capacidade ali, de repente, de estar lesionando algum aluno, exatamente porque ele não vai saber cair corretamente. Então, cuidado na metodologia que utiliza, então, com as crianças. Ela tem que saber algumas técnicas, algumas bases essenciais, desde o primeiro momento, então, para eles estarem dominando. E aí é uma organização que eu faço com vocês, citando os exemplos práticos ali de como seria. Lembra que a gente colocou ali 4 modos de fazer? Então, como seria a minha organização? Primeira coisa, defina qual é a modalidade que você vai trabalhar com o seu aluno. Então, tem uma variedade? Tem uma variedade. Escolha uma das opções. Pode ser o Kung Fu? Pode ser o Kung Fu. Taekwondo, esgrima, ninjitsu, capoeira, kickboxing, Muay Thai, boxe, luta olímpica, judô, jiu-jitsu, MMA, wrestling. Gente, explorem a melhor possibilidade de vocês estarem trabalhando. Claro,
tem que ter o domínio daquele conteúdo. Então, estudem, corram atrás, pesquisem, levem os alunos também para fazer essa pesquisa com vocês. Tragam filmes, tragam vídeos, revistas, fotos, imagens. Então, existe um leque de possibilidades aí para a gente estar trabalhando essa organização da modalidade que vocês vão escolher. Blocos. Então, os PCNs, eles estabelecem também algumas modalidades para serem trabalhadas dentro do âmbito escolar. E não é porque está estabelecendo algumas modalidades lá que a gente não pode estar explorando outras. Pode sim, desta forma como eu vim falando no decorrer das aulas para vocês. Então, peguem lá os blocos que a gente pode estar trabalhando das modalidades, né? E a gente pode fazer as diversificadas formações. Então, naquelas várias possibilidades de atividades que eu passei para vocês, a gente pode trabalhar em círculo, principalmente na educação infantil. Pensem vocês que a gente vai estar, além de ensinando as lutas, mostrando as formas geométricas também para eles. Então, eu posso estar fazendo círculo, posso estar fazendo quadrado, posso estar formando filas ali para estar demonstrando as movimentações para vocês, trabalhar alinhamentos e direções diferentes. Então, a execução de determinados movimentos, né, para frente eu andar ou para trás, né? Golpes. Vou trabalhar golpe lá na lateral, né? Eu posso trabalhar diversificadas alavancas. Então, explorem alinhamento e direção dos seus alunos. Para frente, para trás, para um lado, para o outro, direita, esquerda, para frente na diagonal, para trás na diagonal. Então, trabalhem essas possibilidades. As bases. Existem várias bases também de apoio que eu posso estar trabalhando com os meus alunos. Então, a base, eu posso estar lá numa base paralela e eu posso estar também numa base com os dois pés lá na diagonal, na perpendicular. Base de apoio num pé só. Então, trabalha a flexibilidade, o alongamento ali com a criança, faz com a direita, faz com a esquerda. Trabalha assim a lateralidade. Base 3. Base com os joelhos ou ajoelhados. É uma ótima possibilidade também. Apenas quando está fazendo a saudação? Não só apenas quando está fazendo a saudação, né? Mas em outras possibilidades também. Base 4, apoio em um dos joelhos. E isso eu vou utilizar bastante quando eu estiver ensinando as movimentações diferentes das lutas para os meus alunos. Também trabalhando a lateralidade. Tudo que eu faço com a direita, depois eu faço com a esquerda. Base sentado, olha a flexibilidade desse aluno. Então, posso estar trabalhando isso? Pode e deve estar trabalhando sim. Base, deitado, decúbito dorsal, decúbito ventral. Por exemplo, nessa imagem embaixo aqui, eu estou trabalhando o armlock, né? Então, é um movimento típico ali de jiu-jitsu. Então, eu estou trabalhando com o decúbito dorsal. Posso estar trabalhando em decúbito ventral, passando as modalidades, as formas de queda. E depois eu vou trabalhar as movimentações básicas. Então, movimento de extensão, movimento de flexão, de circundução, de contração, movimento de relaxamento, rotação das diversas partes do corpo. Isso eu posso estar trabalhando no aquecimento, no alongamento, no desenvolvimento da minha atividade e também na volta calma das nossas aulas. O que a gente não pode esquecer de forma alguma? Lembra que eu falei para vocês das terminologias que a gente vai utilizar nas nossas aulas? Então, girar, inspirar, expirar, saltitar, rolar, saltar, deslocar-se. O vocabulário, ele tem que ser condizente, tanto do aluno quanto por parte do professor. Por quê? Porque vai evitar terminologias que vai desvalorizar esse trabalho pedagógico de vocês, principalmente se tratando da luta escolar. Certo? Baseado nessas orientações, então, sugestão para aplicar as lutas nessas sequências. Primeiro, organize a luta que você vai trabalhar. Depois, as mais diversificadas, formação. Né? Formei os meus alunos em círculo, em quadrado, em retângulo e tal. Passa direção e alinhamento para eles, para frente, para trás, para um lado, para o outro. Ok? Qual é a direção que eu vou seguir? Depois eu vou trabalhar as bases e o apoio corporal. Então, base com os dois pés, com um pé só, ajoelhado, sentado, deitado, tá? Após, começa a trabalhar a terminologia básica dos movimentos com eles. Em seguida, passe as atividades de desenvolvimento, de esquema corporal. Então, isso vai trabalhar a disciplina do aluno, equilíbrio, lateralidade, flexibilidade, direção, postura,
Gente, tem muita coisa aí para estar trabalhando então com os nossos alunos. Orientação espaço-temporal, percepção visual e auditiva e também a hierarquia. Isso é muito importante para trabalhar com os nossos alunos, tá? Depois você pode trabalhar movimentos isolados, movimentos combinados, movimentos espontâneos, naturais dos seus alunos por meio dos diversificados movimentos que você vai estar passando para ele vai criar até outros. A expressão corporal do seu aluno e as sequências de golpe. Então, por exemplo, aqui está a queda, né? A queda no tatame, como que vai ser a queda? Então, primeiro eu passei o movimento no solo, depois em plano alto, como que eu vou saber cair? Outro movimento aqui de queda, né? Então, vai passando por fim a sequência desses golpes aí com os alunos de vocês. Então, primeiro você utiliza o próprio corpo, depois você começa a introduzir os equipamentos para esses alunos. Inicia-se as técnicas e, por fim, a realização de repetições dessa sequência de movimento. E isso vai fazer com que o seu aluno ele vai assimilar da forma melhor possível todas essas atividades que vocês estão realizando com ele. Quais são os benefícios, então, dessas práticas da luta na escola, então? A aprendizagem de movimentos complexos da luta vai fazer com que cresçam o quê? As conexões entre os seus neurônios, o que vai aprimorar o quê? A memória desse nosso aluno. Consequentemente, esse processo ele vai trazer novas informações e novas aprendizagens. E isso é benefício para todas as atividades que trabalhem, então, com a nossa movimentação da cultura corporal. Outra coisa também que traz um benefício enorme para as lutas. Elas produzem alterações químicas, né, no cérebro. Consequentemente, isso vai nos tornar mais saudáveis, mais fortes, mais felizes. Um exemplo clássico ali, né, guerrinha de travesseiro, de almofada, também é um jogo de oposição. Por que não trabalhar de forma lúdica, de repente até numa volta calma com os nossos alunos e depois estar explicando para eles, né, a importância do respeito e de outras mais. Em relação ao papel pedagógico do professor também, o que a gente sempre tem que levar em consideração? Que nós temos sempre que aumentar a autoestima dos nossos alunos. Por quê? Porque o combate ele gera estresse, mas ele também melhora a postura corporal, além de auxiliar na aquisição e manutenção, saúde, aptidão social, aptidão física, aptidão mental, psíquica, né? E isso só vai agregar vários benefícios aos nossos alunos. Outros benefícios que a luta sempre prega, então, respeito, disciplina e hierarquia, isso é fundamental. Respeito com os mais velhos ou com qualquer outra pessoa. E hierarquia principalmente, então sempre respeito os mais velhos ou as pessoas que têm mais conhecimento. Isso é importante. Quando a gente traz a disciplina para o nosso aluno, isso muda muito até na forma como ele vai executar o movimento, como ele vai te respeitar. Então, desenvolvimento e melhora na respiração, no condicionamento físico, aumenta a flexibilidade, fortalece músculos e ossos, melhora a coordenação motora, ritmo, equilíbrio, promove a conscientização corporal e também as relações intra e interpessoal. Então, como que eu vou lidar com o meu oponente, como que eu vou lidar com o meu amigo, o respeito que eu tenho por ele, a disciplina que eu tenho para com o professor ou com outras pessoas. E isso você vai levar para a sua vida, o que é muito importante. Então, as nossas considerações finais aqui para a nossa aula seria o quê? Nós podemos olhar as lutas de formas distintas. Primeiro apreciando, após criticando e, por fim, investigando novas possibilidades de trabalho com elas. Por quê? Porque tudo isso vai agregar o nosso processo educativo, que são sentimentos diferentes de emoção, ou de raiva, ou de alegria, pensamentos diferentes, primeiro apreciando, depois criticando e, por fim, investigando e tendo informações diferenciadas. E tudo isso só faz com que a gente obtenha novos conhecimentos. E por que a gente precisa de novos conhecimentos? Né? Porque é uma necessidade da construção que a gente tem, não apenas para a luta escolar, mas no nosso papel educativo de estar passando isso para os nossos alunos.
Dentro das lutas, nós temos várias facetas. E isso vai fazer com que a gente consiga trabalhar cultura corporal de forma lúdica e com a manutenção da aquisição da nossa saúde. E isso cabe a quem? Cabe a você, professor, que vai ser a peça principal quando você está explorando, então, né, as possibilidades dentro da nossa área da educação física. Então, é por essa forma e por esses conteúdos aí trabalhados que eu encerro a nossa aula com vocês e eu espero, então, que a gente se encontre numa próxima aula com várias informações para a gente colocar em prática, para a gente debater e vão sempre mandando as suas dúvidas conforme vocês forem trabalhando aí novos conteúdos nas aulas de vocês, ok?